Seja bem-vindo a mais uma manhã de estudo. Agradecemos a oportunidade de estar em seu lar. Aproveite o privilégio de poder aprender com os nossos professores da Palavra do Senhor. Estejam conectados conosco e inscreva-se em nosso canal, compartilhando com seus amigos. Seja bem-vindo. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olá, Batista Vila Formosa, queridos irmãos, queridas irmãs, você que está nos acompanhando, você que agora também começa a participar conosco através do nosso canal aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa oportunidade. É uma alegria, é um privilégio poder ter você aqui conosco em mais uma celebração online.
Com certeza, tempos difíceis, tempo em que não podemos nos reunir presencialmente, mas tempo que continuamos ser igreja, porque a igreja vai muito além do templo. Igreja de Cristo vai muito além do que a reunião e o encontro dominical. A igreja de Cristo sou eu e você, e nós continuamos ativos, nós continuamos ou devemos continuar sendo igreja de Cristo. Por isso estamos aqui, online, mas unidos no amor de Cristo. Meu desejo, minha oração é que todos vocês estejam bem, suas respectivas famílias, e que juntos nós possamos superar esses momentos difíceis, sempre crendo na providência do Pai para as nossas vidas. O Salmo 130 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta aos teus ouvidos às minhas súplicas. Continuamos aqui orando, continuamos clamando, continuamos colhendo as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, da igreja local. Com certeza você que está nos acompanhando também pode testemunhar dessas bênçãos. Por isso, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa oportunidade. Vamos ao estudo ministrado nessa ocasião pelo Christian. Vamos continuar falando, ou ele vai continuar falando sobre metanoia, sobre transformação. Não tenho dúvida que seremos edificados, não tenho dúvida que vamos adquirir um maior conhecimento da palavra do Senhor. Quero orar junto com você, quero também interceder pela sua vida. Pai, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor esteja entrando com providência de cura na vida daqueles que estão nos leitos dos hospitais, Pai de amor, que o Senhor possa consolar os corações daqueles que perderam seus entes queridos, que nós possamos a cada dia reconhecer a Tua soberania, Pai de amor, te agradecer pelas bênçãos e que mais uma vez o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação nas nossas mentes e corações para aprender mais da Tua palavra, Pai querido. Abençoe a vida do Teu servo que irá ministrar nesta oportunidade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue aí conectado, vamos aprender um pouco mais sobre metanoia. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos à Batista Vila Formosa, uma igreja que adora o Senhor e cuida de pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Christian e hoje vamos dar continuidade à reflexão sobre metanoia, tá bom? Antes de tudo, já separe a sua Bíblia porque nós vamos viajar na palavra hoje. E para você não perder essa viagem, pegue o mapa que vai ser a Bíblia, para você conferir todas as passagens que a gente vai falar aqui. Seja a sua Bíblia o livro mesmo, pode ser seu celular, seu smartphone, mas o mais importante é que você tenha acesso ao conteúdo bíblico que vamos falar aqui, tá? Bom, para quem sabe, para quem tem acompanhado, eu tenho falado sobre metanoia, né? Se você não viu os estudos anteriores sobre metanoia, eu falei sobre o conceito de metanoia, sobre a metanoia de Paulo, beleza? Se você ainda não viu, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva na nossa página, no nosso canal no YouTube, tá? Curta os nossos vídeos, ative as notificações, que é aquele sininho, beleza? Porque você ativando as notificações, você fica por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Você vai ter acesso a todos os estudos na íntegra de tudo que foi falado até agora, beleza? Mas se você ainda não assistiu, não tem problema. Fique aqui comigo que a gente vai dar continuidade e você vai acabar entendendo o que é metanoia mesmo assim, tá bom? Bom, conforme eu disse, eu falei sobre a metanoia de Paulo, foi o nosso último estudo, nossa última reflexão. E hoje nós vamos dar continuidade sobre esse conteúdo de metanoia, falando sobre metanoia de Pedro, beleza? Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus, tá? E ele foi um dos discípulos, um dos que foi mais marcantes
na trajetória de Cristo aqui na Terra, no ministério de Cristo, tá? E hoje nós vamos ver qual foi o processo de metanoia de Pedro, por que ele precisou passar por isso, né? Quais foram as consequências e tudo mais. Bom, chega de falar, vamos iniciar nossa viagem agora sobre a metanoia de Pedro, tá? Bom, antes de falarmos sobre a metanoia de Pedro, é necessário a gente saber quem foi Pedro. Eu já disse que ele foi um dos 12, tá? Mas quando que ele foi um dos 12? Quando começou isso? Vamos saber primeiro quem foi Pedro. Tem muita gente que já ouviu falar, mas não sabe quem ele foi, o que ele fazia, né? Vamos lá, vamos conferir. Quem foi, né? O que ele fazia, quem ele era, qual sua personalidade. Vamos conferir agora. O apóstolo Pedro, né? Ele era natural de Betsaida, que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Então nós descobrimos onde ele ficava, qual era sua localização geográfica, beleza? Isso está em João, capítulo 1, versículos 44. Versículo 44, vamos lá. João 1, 44. Vamos lá, João 1, 44. Aí, que eu estou demorando um pouco para achar, mas vamos lá, João 1, 44. Vamos ler João 1, 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então a Bíblia fala aqui em João 1, 44 que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ele já estava dando a localização de 3 dos discípulos, né? Que é Filipe, André e Pedro. Pedro também era de Betsaida, né? Outra curiosidade, que eu já falei logo no início, Pedro foi um dos 12 discípulos de Cristo, tá? Pedro ele foi um dos 12 que foram chamados para ter essa incrível missão de pregar a palavra naquela época. Então ele teve o privilégio de ser escolhido por Cristo para cumprir com esse chamado aí. E além disso, Pedro tinha como profissão a pesca, tá? A Bíblia fala isso, fala assim, vamos ler em Lucas 5, de 9 a 11. Lucas é o livro anterior a João. Lucas, capítulo 5, versículos de 9 a 11. Olha o que Lucas 5, de 9 a 11 diz. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Então, já podemos identificar que aqui ele está falando de pesca, né? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, você pode estar se perguntando aí, tá, mas onde fala de Pedro? Pedro é citado aqui no versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Podemos notar que aqui ele não fala Pedro, ele fala Simão. Por que ele fala Simão? Naquela época era normal o seu nome ter diversas formas de ser chamado, tá? Por exemplo, meu nome é Christian, tem uns que me chamam de Cris, né? Tem gente até que me chama de Cristiano, mas não é que eu me chamo isso, mas é que para alguns meu nome pode ter significados diferentes. E naquela época tinha muita questão de grego, romano, né, e hebraico. Então Simão era Pedro. Às vezes você pode ver Cefas, em alguns livros tem Cefas, né, que também significa Pedro, né, porque uns têm significado romano, outros têm significado grego, tá? Essa é uma pequena observação. Mas aqui em Simão, quando ele fala Simão, quer dizer Pedro, tá bom? Depois com calma aí na sua casa ou em qualquer lugar, se você dá um Google aí e pesquisa Pedro, você vai ver que vai encontrar Pedro, Cefas e por que ele era chamado dessa forma, né? Posso explicar isso mais para frente, mas vamos viajar aqui no decorrer da metanoia de Pedro, tá? Bom, já descobrimos Pedro onde ele ficava, né? O que ele fazia.
Agora, quais eram as características de Pedro? É importante entendermos as características para ver o que a metanoia causou na vida dele. Então vamos ver as características de Pedro. Pedro, ele era impulsivo, tá? E isso pode ser notado em Mateus. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulos 17, versículos de 1 a 4 e Mateus 14, de 28 a 29. Então já vai lá no livro de Mateus, abre no capítulo 17, versículos de 1 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Agora o 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, já podemos notar que Pedro tomava a palavra, ele tinha esse costume, tá? Disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então vamos lá. Onde que é notada a impulsividade de Pedro aqui? Vocês podem perceber que é uma passagem bem espiritual, porque Jesus se transfigurou, né? E ele nem chamou todos os 12, ele chamou apenas 3, Tiago, João e Pedro, né? Então esses 3 tiveram esse privilégio de acompanhar Cristo nesse momento espiritual, que foi a transfiguração, uma passagem bem conhecida, tá? E nessa transfiguração apareceu Moisés e Elias falando com Jesus, tá? E mesmo sendo um momento espiritual, Pedro ele era tão impulsivo, ele queria mostrar que ele estava na situação, ele queria mostrar que ele estava ali, que ele nem aproveitou esse momento, né? Ele podia ter aproveitado esse momento para orar, né? Para agradecer a Deus, né? Para contemplar aquele momento. Mas ele era tão impulsivo que ele queria mostrar que ele estava na situação. E a maneira dele mostrar que ele estava na situação é ele ter atitudes impulsivas, né? Então ele já falou, não. Vamos fazer um tabernáculo aqui para Moisés, para Elias, para que eles estão aqui, não sei o quê. Calma, não é assim, né? Então Pedro ele era impulsivo, ele não aproveitava os momentos espirituais que ele deveria ter aproveitado ao lado de Cristo, né? E outra passagem que contempla a impulsividade de Pedro é Mateus 14, de 28 a 29. Vamos voltar 3 capítulos, 16, 15, e vamos lá para o 14, Mateus 14, de 28 a 29. Tá? Vamos lá. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Ele aqui é Cristo, tá? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Vou ler o 31 aqui para vocês. Eu já li o 30, vou ler o 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Bom, essa passagem também é uma passagem bem conhecida, né? Que Pedro viu Jesus, ele duvidou que era Cristo e falou: se é o Jesus, se você é Jesus mesmo, manda eu andar sobre as águas e ir até você. E Jesus falou: então vem. Por que Pedro aqui foi impulsivo? Todo mundo ficou com medo naquele momento, né? E Pedro, ele não analisou a situação. Ele já falou: não, eu vou, eu sei, eu vou fazer e pronto, acabou. Então Pedro ele tinha essa característica de ser impulsivo, né? Ele tinha essa característica de mostrar que ele tinha um controle da situação, né? E Jesus falou: então vem. Só que Pedro, ele era tão impulsivo que ele não analisou que ele precisava ter fé naquele momento. Porque para andar sobre as águas, você tem que ter vontade, claro, mas você tem que ter fé e acreditar que Jesus vai fazer aquele milagre, né? Então isso serve para você também. Às vezes você está numa situação da sua vida que você quer sair dela, mas você não tem fé o suficiente para caminhar sobre essa situação, né? Então Pedro foi a mesma coisa aqui. Ele teve impulsividade porque ele quis mostrar que ele estava no controle da situação, mas ele teve falta de fé. Então a impulsividade dele foi maior que a fé. Esse era o problema de Pedro. Vamos ver outra característica de Pedro. Pedro, ele era egoísta. Olha só, Pedro ele era egoísta. Um dos 12 discípulos de Cristo era egoísta. Como é que pode, né? Como é que Cristo iria escolher alguém assim? Mas Cristo tem os planos dele, né? E ele sabe o que ele faz. Mateus 16, de 21 a 22. Vamos lá, Mateus 16,
de 21 a 22. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então já podemos perceber que aqui Cristo estava explicando sobre o processo de morte e ressurreição que era necessário que ele passasse. Tá? E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Olha, Pedro repreendendo Jesus. Que isso, hein? Jesus, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Bom, vamos trazer o palavreado para os dias de hoje. Jesus ele estava explicando que era necessário que ele morresse, que ele padecesse nas mãos dos anciãos, né, que eram os judeus daquela época, né, os mestres da palavra, e ressuscitasse ao terceiro dia. Enfim, Pedro achou isso um absurdo, né? Pedro chamou Jesus de canto e falou: Senhor, por que você vai morrer por essas pessoas? Por que o Senhor vai fazer isso? Então Pedro ele não analisava o todo, ele analisava aquilo que ele queria ver. Então ele era egoísta, ele tinha um sentimento de egoísmo dentro dele porque ele não queria que Jesus passasse por aquela situação. Na verdade, na visão de Pedro, não era necessário que Cristo passasse por aquela situação. Então, Pedro ele era egoísta, ele tinha aquele sentimento de egoísmo dentro dele, né? Outra característica de Pedro é que ele era soberbo. Caramba, hein? Como é que Cristo vai escolher alguém egoísta, né? Impulsivo e também soberbo para andar ao lado dele? Então vamos lá. Soberbo, Mateus 26 a 33. 26, capítulo 26, versículos 33. Versículo 33. Mateus 26, versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então Pedro, ele tinha esse sentimento de ser soberbo, de achar que ele estava acima dos outros, né? Porque ele fala aqui, ó, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então, o que ele quis dizer? Ainda que todos errem, eu nunca vou errar com o Senhor. Ainda que todos falhem, eu nunca vou falhar com o Senhor. E todos sabemos que Pedro cometeu muitas falhas diante de Cristo, né? Inclusive, Cristo falou algumas coisas que a gente vai conferir no decorrer da palavra, que Pedro falou que ele nunca ia fazer. E Pedro foi lá e ele fez. Então, Pedro, ele se afundava na própria soberba, né? Então, ele tinha esse sentimento de soberba dentro dele e ele acabava se prejudicando por isso, né? Então, é uma loucura, talvez, Jesus ter escolhido alguém egoísta, impulsivo, né? E soberbo para andar ao lado dele, né? Na visão de muitos, era um absurdo, né? Você, às vezes, lendo bem nessas características, a gente fala: nossa, como é que Jesus pôde escolher alguém assim, né? Da mesma forma que foi escolhido Paulo, como é que ele vai escolher alguém que persegue cristão? Mas vocês viram qual foi o procedimento ali, né? Então, Pedro, ele vai passar por alguns procedimentos. Então, ao princípio parece ser uma loucura, é uma surpresa Jesus escolher alguém assim, mas vamos conferir o que aconteceu com Pedro, né? Qual foi o processo de metanoia de Pedro? O que ele teve que passar para mudar? Então, isso foi um pouco doloroso para ele, mas as consequências, os frutos disso, vamos descobrir. O processo de metanoia de Pedro é narrado em Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 18. O processo, o marco inicial da metanoia de Pedro foi quando ele encontra Jesus e o segue. Vamos lá para Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo de 16 a 18. Vamos lá. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, aí ó, de novo fala Simão, mas aqui no caso é Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. De novo a Bíblia afirmando que Pedro era pescador. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, o processo de metanoia de Pedro acontece quando ele decide seguir a Jesus. E outra coisa, outra observação que eu quero trazer agora para você que está me assistindo.
Pedro decide escolher a Jesus. Ele decidiu. E Jesus em nenhum momento obrigou Pedro a segui-lo, né? Então, mais uma prova de que Jesus, ele não age na vida de ninguém porque ele chega lá e ele decide agir. Você tem que tomar a decisão de deixar Jesus agir na sua vida. Assim como Pedro decidiu seguir a Jesus. E Pedro tomou essa decisão sozinho. Cristo falou, me siga. Ele não falou, você é obrigado a me seguir. Jesus falou, se quiser me sigam. E Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Então, o processo inicial de metanoia de Pedro foi quando ele decide seguir a Jesus. Vamos conferir mais para frente. Depois que Pedro seguiu a Jesus, ele passou por algumas experiências, olha só, experiências, momentos com Deus, que foram cruciais para que ele sofresse uma metanoia profunda, olha só. Então, além de seguir, Pedro ele foi moldado por Cristo. Ele foi moldado por certas situações para que ele pudesse melhorar, né? Então, o processo de metanoia de Pedro foi um pouco doloroso, né? Um pouco complicado, mas foi muito bom para ele. Vamos conferir o porquê que foi bom para ele. Então, Pedro decide trilhar um caminho. Assim que ele decidiu seguir a Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós decidimos trilhar um caminho. E qual que é esse caminho? É o caminho de fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? Então, quando você toma a decisão de seguir a Cristo, você tem que trilhar o caminho que é o caminho de fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, né? Pedro, em muitas ocasiões, era o porta-voz dos 12. Aqui já começa uma das experiências que Pedro começa a ter na caminhada com Cristo para que ele pudesse ser moldado. Vamos ler Mateus 15:15 e depois vamos ler os 18, de 15 a 18 e depois o capítulo 21. Vamos ler Mateus 15. Mateus 15, versículo 15, tá? E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estás ainda sem entender? Bom, preste atenção no 15 aqui. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Gravou? Beleza, vou dar continuidade. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem? Vamos voltar para o 15, que é o centro aqui do que eu quero explicar para vocês. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe. Pedro, ele era impulsivo, tá? Mas Jesus usou isso para moldar uma liderança em Pedro. E Jesus usou essa característica para mostrar que Pedro seria um grande líder, para mostrar que Pedro poderia sim ser um grande líder. Pedro, ele era o porta-voz dos 12 discípulos, né? Vamos conferir aqui o capítulo 21 de Mateus. O versículo 21, desculpa, não o capítulo, o versículo 21. Peraí, capítulo 21. Bom, era só isso mesmo. Era só o capítulo 15, de 15 a 18. Então aqui, conforme eu disse, Pedro foi sendo moldado para ser líder, um dos porta-vozes dos 12. Tá? Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Eu já li essa passagem com vocês, né, mostrando a impulsividade de Pedro, mas na visão de Cristo, Cristo estava já moldando Pedro para ele ser um grande líder. Vamos ler aqui Mateus 14, de 28 a 30. No mesmo livro de Mateus, capítulo 14, de 28 a 30. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Nisso, Pedro era impulsivo, mas ali Cristo estava enxergando alguém que tinha poder de decisão, poder de iniciativa. E para um líder é crucial que ele tenha essa característica,
poder de iniciativa. Então ali Jesus estava vendo que Pedro, dos 12 que tinham ali, era o mais corajoso, né? Ao mesmo tempo que ele era impulsivo, mas moldando aquela impulsividade, ele poderia ser um grande líder, porque ele era corajoso, né? Ele tomava as decisões mais rápido que os outros. Então Jesus já estava enxergando ali Pedro em um potencial entre os 12, né? O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio da morte iminente no Calvário. Eu já li essa passagem com vocês, mas vamos conferir novamente. Aqui em Mateus 16, de 22 a 24. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. No primeiro momento eu li a primeira parte, vamos ler agora qual foi a reação de Cristo diante dessa atitude de Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui Jesus, quando ele repreende Pedro, ele quis mostrar para Pedro que a atitude que ele estava tendo não condizia com o reino dos céus, porque ele estava sendo egoísta. E o egoísmo, ele é um sentimento que não é de Deus. Aqui acredito que deve ter sido muito triste para Pedro ouvir isso, né? Deve ter sido muito doloroso para Pedro ouvir isso. Então, Jesus fez isso para mostrar para Pedro que aquele egoísmo que ele estava tendo não era um sentimento do reino dos céus, era do reino dos homens, né? Do reino do demônio, de Satanás. Por quê? Era um sentimento de egoísmo em que Pedro só estava pensando na vontade dele e não num todo, né? Então aí Jesus já estava mudando Pedro. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 3 vezes. Vamos ler Mateus 26, de 34 a 35. Mateus 26, um pouquinho mais para frente, de 34 a 35. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui podemos ver que Pedro, ele tinha aquele sentimento de falar: eu não vou fazer, eu não sou assim. Mas Jesus, através dessa experiência, mostrou para Pedro que Pedro não conhecia ele mesmo, né? E que Pedro, ele era tão soberbo que ele falava coisas que ele não ia fazer, mas ele acabava fazendo. Então aqui o processo de metanoia de Pedro foi Jesus moldando ele para que ele pudesse mudar isso, para que ele pudesse tirar isso dele, né? Então foi muito doloroso para Pedro, porque depois Pedro, se você for conferir no decorrer da palavra, negou Jesus, né? Pedro realmente negou Jesus, assim como Jesus falou que ele ia fazer. E Pedro, ele ficou muito angustiado com isso, porque então é que ele se retirou e foi chorar, né? Porque ele falou: eu falei que não ia fazer, mas acabei fazendo. Aí Pedro viu que ele precisava ter mais humildade, né? Que ele precisava ser moldado. Vamos conferir nos próximos aqui. Jesus estava moldando Pedro, conforme eu disse, Jesus estava modelando Pedro para que Pedro fosse um grande líder. Então, assim como um vaso na mão do oleiro, Pedro foi nas mãos de Jesus. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida também. Você precisa mudar certas atitudes, certos comportamentos, e Cristo vai moldar você. Mas para isso, faça como Pedro, siga Jesus. Vamos conferir. Após o molde, Pedro teve sabedoria. Em Atos capítulo 4, podemos ver que Pedro adquiriu sabedoria. Vamos ler lá em Atos 4. Atos 4, de 18 a 20. Vamos lá. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aqui vocês podem ver que os apóstolos estavam ensinando sobre a palavra e as pessoas que estavam ali ao redor não queriam que eles fizessem isso. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então aqui Pedro, ele teve sabedoria no responder. Por quê? Simplesmente ele estava ensinando sobre a palavra de Deus, chegaram nele e falaram: você não pode fazer isso aqui. Pedro, na sua infinita sabedoria que ele foi adquirido com o tempo, com o
decorrer do molde de Jesus Cristo, respondeu o seguinte: julgai vós se é justo eu falar de Deus ou não. Então Pedro aqui, ele podia muito bem ter agido com impulsividade, mas ele foi sábio, né? Pedro adquiriu humildade. Em Atos 9, de 36 a 40, podemos ver que Pedro foi humilde. Vamos ler lá, Atos 9, de 36 a 40. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, né? Então Dorcas era uma boa obreira da obra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo dos discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e veste que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aqui Pedro ele foi humilde. Por que ele foi humilde? Pedro, ele não foi lá para ver Dorcas. Ele tinha ido para fazer outra coisa, né? E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, depositaram num quarto alto. Olha aqui. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Aqui nós podemos identificar que Pedro foi humilde por quê? Ele não tinha ido para Lida, ele não tinha ido ver Dorcas, ele provavelmente foi fazer uma outra coisa. Mas como ele adquiriu humildade, ele deixou o que ele estava fazendo para cuidar de alguém que precisava ouvir a mensagem de Deus, né? Então Pedro ele podia ter respondido: não, eu não vou lá, porque eu não vim fazer isso, eu vim fazer uma outra coisa. Mas ele adquiriu humildade e foi lá ajudar Dorcas. Pedro se tornou um homem de fé. Atos 12, versículo 6. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Presta bem atenção, E quando Herodes estava para fazer o comparecer, o que é o comparecer? Era tomar uma decisão sobre Pedro, né? Então, provavelmente seria castigá-lo, seria matá-lo. No decorrer da Bíblia não podemos conferir isso. E Pedro, diante desse cenário, né, aguardando um julgamento, Pedro ele não estava nervoso, ele estava dormindo. Ele estava descansando no Senhor, literalmente, né? Ele estava dormindo, porque ele não estava ansioso, nervoso com aquela situação. Então ele adquiriu fé, diferente naquela passagem que ele se afogou nas águas, agora ele tinha fé. Mas enfim, você quer fazer igual Pedro? Você quer sofrer esse tipo de metanoia da sua vida? O que você tem que fazer? Faça como Pedro, siga a Jesus, se entregue ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sofrer o processo de metanoia. E assim como Pedro, que tinha todas aquelas características ruins, você vai adquirir novas características que são agradáveis aos olhos do Senhor. Então, por isso, trilhe o caminho da fé, trilhe o caminho da metanoia. Eu tenho certeza que Deus vai te receber de braços abertos. Deus ele vai querer cumprir na sua vida a metanoia dele, a metanoia de Cristo, tá bom? Então, guarde na sua mente. Metanoia, transformação. Quer fazer como Pedro, sofrer esse tipo de metanoia? Siga Jesus. Mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento, né? Sejam bem-vindos à Batista Vila Formosa, estamos à disposição para poder ajudá-lo. E, mais uma vez, entre no nosso canal, se inscreva e curta todos os vídeos, todos os estudos, nos ajude, compartilhe com seus amigos. Se você tem dúvidas, assista quantas vezes você quiser os estudos, eles estão lá à disposição. Muito obrigado. A Igreja Batista Vila Formosa é uma igreja que adora o Senhor e cuida de pessoas. Valeu! Um novo dia amanheceu, mas nenhuma luz apareceu.
pergunto, de onde surgirá o socorro se ninguém se importar? Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Me pergunto, de onde surgirá o socorro se ninguém se importar? Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Nele esperamos, nele confiamos, pois nele vem a luz em cada novo dia. Nele esperamos, nele confiamos, pois nele vem a força que precisamos. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança